Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você, Maiara. Lindo hino. E uma frase nesse hino que mexeu muito comigo e, ao mesmo ponto, posso dizer que me preocupou quando ele diz, numa síntese que eu faço, uma análise que eu faço, o que adianta eu estar no caminho se não chegar até o fim? E a nossa vida, ela consiste, a nossa vitória, ela está firmada na perseverança. Eu até vou falar um pouco sobre isso no decorrer desse estudo, que, na realidade, nós estaremos dando uma continuidade no culto de terça-feira última passada, onde nós ali começamos a falar a respeito de salvação. E ali nós citamos muitos pontos que eu só quero dar uma pincelada rápida para nós entrarmos na continuidade, aonde ali nós falamos no paralelo da salvação com o arrependimento. Então, muitas vezes nós vamos tocar na salvação, e outros pontos nós vamos tocar no arrependimento, porque não há salvação sem arrependimento, e o arrependimento sincero e verdadeiro, ele é produzido pela operação do Espírito Santo de Deus, aonde nós ali comentávamos num dos tópicos já para o final, que nós falávamos a respeito dos planos, os planos de Deus para a nossa salvação, né? Aonde ali Deus, na triunidade, ele relata o plano da salvação, onde Deus, o Pai, ele planeja, Deus, o Filho, ele consuma, e o Deus Espírito Santo aplica a nós, pecadores, e nos convence do nosso pecado, para nós atingirmos a regeneração. E nisso tudo nós falamos no culto passado, falamos muita coisa, porque foi o culto todo em cima desses tópicos, falando a respeito de salvação, graça e arrependimento. E hoje nós vamos dar a continuidade falando sobre salvação. Como eu disse já no culto anterior aos irmãos, os que estavam no culto anterior, pegue a sua caderneta nas anotações que você fez. Os irmãos que estão entrando pela primeira vez no culto de hoje, então pegue uma folha bem grande e uma caneta com uma carga excelente de tinta, porque nós vamos dar muitas referências e vamos ler Bíblia também. Então, eu costumo dizer que esses cultos de quarta-feira são os cultos intitulados como Engrossa a Bíblia. E nós vamos manusear bastante as Escrituras, mas eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma poderosa aos nossos corações, assim como falou já na terça-feira passada e tem falado em todos os nossos cultos, para a glória de Deus. Então, vamos lá. Para darmos início à continuação do nosso estudo, no qual o propósito é falarmos sobre salvação, então eu começo com esse ponto aqui que eu mesmo redigi, né? Que para se alcançar a salvação, será preciso, no mínimo, 3 coisas. E quais são essas 3 coisas? Primeiro, ouvir. Segundo, crer. Terceiro, confessar publicamente. Ouvir, crer e confessar publicamente. Lá na carta aos Romanos, no capítulo de número 10, no verso de número 17, a palavra de Deus nos diz: porque nós... 10, 17, vai dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir
Pastor? Pastor, paz do Senhor, o microfone do pastor Dilson ainda tá bloqueado, pastor. Sim, mas não é controle nosso, não. É algum problema no programa. Aí, agora, alguém pode me dar um sinal aí até onde vocês ouviram? Voltou a voz, pastor. Ele cortou. Ele cortou logo no início da sua fala, pastor. Meu Deus, então vou voltar tudo. Não, você fez, o senhor, desculpa, o senhor fez a leitura de Romanos 10, 17, e o senhor começou a falar sobre a fé vem pelo ouvir. Aí... Ok. Então, a fé ela vem pelo ouvir, porque você não pode alcançar a salvação se você não tem a fé. Se você não alcançou ali a fé, você não pode ser salvo, porque você não tem fé. Mas como que você adquire a fé? Você adquire a fé pelo ouvir. Mas ouvir quem? Ouvir qualquer um? Não. Ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que adentrar ao teu ser e fazer uma transformação na tua vida. A partir da palavra de Deus adentrar na tua vida, no teu ser, no teu íntimo, então ali você vai começar a dar uma direção para a sua vida. Ali você vai começar a andar de acordo com a vontade de Deus, porque não adianta você estar na presença de Deus e andar pela tua vontade. Se nós estamos na presença de Deus, devemos andar na presença de Deus e conforme a vontade de Deus. E como eu vou saber a vontade de Deus? A vontade de Deus eu vou saber através do análise das Santas Escrituras, da palavra de Deus que vem para o nosso coração. Então, primeiro ponto para se alcançar a salvação, ouvir. O segundo ponto, crer. É um versículo muito conhecido dos irmãos, que está lá no Evangelho do evangelista João, no capítulo de número 3, verso de número 16, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer, fé em quem? No Senhor Jesus. Para quê? Para que você possa ganhar a vida eterna. Não existe nenhuma maneira de você ascender aos céus se você não estiver ligado no corpo de Cristo. Cristo é a nossa salvação, Cristo é o nosso remidor, Cristo é o nosso Senhor, Cristo é a única ponte que leva o homem ao céu, que faz a conexão terra-céu, é somente através de Cristo Jesus. Não existe outro meio. Se te apresentarem uma forma mais fácil, conforme Paulo diz, é anátema, é palavras malditas. Não existe meio de salvação a não ser por Cristo Jesus e estar em Cristo Jesus. Mas na frente nós vamos discorrer bastante agora o que é estar em Cristo Jesus, porque crer com o gesticular dos lábios é uma coisa, mas crer vivendo um evangelho genuíno é outra coisa. São situações diferentes. Usam o mesmo nome fé, mas a aplicação ela se diverge, ela trabalha de uma forma totalmente distanciada uma da outra. Porque aquele que tem fé, mas não anda nos padrões, ele anda para a sua condenação. Mas aquele que tem fé e recebeu para si a palavra do Senhor, então ele tem novidade de vida, então ele tem transformação de vida, então ele é realmente regenerado e está pronto para ascender aos céus a partir do momento que o Senhor lhe chamar. Glórias a Deus por isso. E confessar publicamente. Vamos à carta, voltando à carta aos Romanos, no capítulo 10, ali nós vamos encontrar a confissão pública,
Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10, a palavra de Deus vai nos dizer, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, não é de lábio, não é de aparência, é de sinceridade da alma. Se você confessar em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. É crer, é ter a confissão dentro do coração e ter a confissão com atitudes no nosso agir, no nosso andar, no nosso dia a dia, aonde pisamos a planta dos nossos pés, ali não vão ver Adilson, ali não vão ver Anderson, ali não vão ver Maria, ali não vão ver João, ali não vão ver Sebastião, mas vão ver Jesus Cristo vivo. Xaramacanta labaxai, andecova nébias. Se creres e o teu coração andar em perfeição, então ali nós teremos entrado no padrão da salvação. Aleluias! A nossa salvação, ela não consiste em nós, mas ela está firmada na fidelidade de Deus. Olha que maravilha! É através da fidelidade de Deus que a nossa salvação está firmada. Vamos lá para Hebreus, no capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 23. Eu espero que todos os irmãos estão anotando aí direitinho, né? Hebreus, capítulo 10, verso de número 23, vai dizer: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Quem te prometeu? Foi Jesus. Esses dias atrás, até eu vou voltar a citar aqui o versículo, nós tivemos um estudo falando em quem te chamou. Quem te chamou foi quem? Foi o Senhor, foi o teu Deus, foi o Todo-Poderoso, e é Ele mesmo que te prometeu. Ele te chamou e Ele te prometeu. Glórias a Deus por isso. Eu fico maravilhado ainda quando eu cito bastante o livro de Gênesis, capítulo 17, verso 1, quando Deus vai falar para Abrão: Abrão, eu vou operar um milagre na tua vida, porque isso que eu vou fazer é milagre, porque você não pode ter filho, a tua mulher não pode ter filho, então eu vou operar um milagre. Mas para eu operar um milagre na tua vida, Abrão, ande na minha presença e ser perfeito. Isso Deus fala para mim e Deus fala para você nesta noite. É uma palavra já direta de Deus para a tua vida e para a minha vida, esse momento. Receba agora que isso é uma palavra profética. Deus sabe da tua vida, Deus sabe da tua história, Ele já podia ter resolvido a tua situação, o teu quadro, Ele já podia ter revertido a tua história, mas Ele está dizendo: ande na minha presença e ser perfeito. O que é ser perfeito, pastor? Conserte a tua vida, porque eu vou operar um milagre, eu vou transformar a situação, eu vou te dar a vitória e o meu nome vai ser glorificado em você. Glorificado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor nosso Deus, Deus poderoso, Deus bendito. E nesse quesito, fidelidade de Deus, eu quero... Vai anotando aí que eu vou citar aqui uma série de versículos que está inserido nesse contexto. Eu citei para vocês aqui Hebreus, capítulo 10, verso 23. Vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 9, que vai dizer: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que maravilha! Deus, Ele te chamou para que você adentrasse em
Cristo, para que você tivesse comunhão com Cristo. Mas para que eu vou ter comunhão com Cristo, pastor? Para que você tenha paz na sua vida, para que você tenha paz no teu ser, para que você tenha paz no teu lar, para que você tenha paz no teu trabalho, para que você tenha paz aonde pisar a planta dos seus pés. A comunhão com Cristo vai fazer de você, vai provocar em você uma intimidade, um desejo de estar diuturnamente com Cristo, de viver Cristo, andar com Cristo, andar na palavra de Cristo, viver verdadeiramente um evangelho puro, um evangelho sincero, um evangelho em que agrade os olhos de Deus, aonde você passa a adentrar a presença dele com um cheiro agradável às santas narinas do Senhor. É isso que é a comunhão, é o Senhor ter prazer em você, é você ter prazer no Senhor. Aí tem uma ligação e um casamento perfeito. Glorificado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Vamos avançando ainda no mesmo compasso. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 13. Eu cito muito nas minhas pregações esse versículo. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixa tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Você está recebendo aí, meu irmão, minha irmã querida, você que está ouvindo a palavra de Deus, que com essa palavra eu tenho certeza, se você ainda não se entregou, não entregou a tua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em você e algo vai acontecer no teu ser. Eu creio no poder da palavra de Deus. Você entendeu aqui? Fiel é Deus. Por que fiel é Deus que não vos deixa tentar? Porque Ele tem o controle de tudo, inclusive da minha e da tua vida. Tudo está sob o controle e o comando de Deus. Ele é Senhor, Ele é absoluto, Ele é o Todo-Poderoso. Ele permite a adversidade chegar, mas é Ele que ordena que a adversidade vá embora, que a adversidade saia. Então, ele diz aqui, mais fiel é Deus, que sobre vós, se vier qualquer tentação, ele não permitirá acima daquele que você pode suportar. Mas como é que ele sabe que você pode suportar ou não? É porque ele te fez. Ele conhece a sua estrutura, ele conhece a minha estrutura, então ele sabe até onde podemos chegar, até onde podemos ir. E quando nós não podemos mais aguentar, antes de nós sabermos, ele já sabe, por isso ele nos dá o escape. Quem é o escape? É a providência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia! Glorificado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Ainda nesse mesmo contexto, 1 Tessalonicenses, agora voltando aonde nós já estudamos cultos atrás, quando falávamos ali, quem te chamou? Quem foi que te chamou? Foi o Deus de pau? Foi o Deus de gesso? Foi o Deus de madeira? Quem foi que te chamou? Foi o Todo-Poderoso? Então, este Deus Todo-Poderoso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 24, aquele que vos chamou é fiel. É fiel, o que ele vai fazer? Ele fará isso o quê? Isso que você acabou de ouvir. Ele vai cuidar de você, ele vai te fortalecer, ele vai te amparar, ele vai ser o teu guardião, ele vai ser o teu escudo, ele vai ser o teu Deus Todo-Poderoso, porque ele tem o poder, porque ele conhece a tua essência melhor do que você, porque foi ele que te fez, foi ele que me fez, e ele que nos deu o fôlego de vida, ele que trilha os nossos passos, os nossos caminhos, e é ele quem tem cuidado de nós. Aleluias, aleluias. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Ainda continuando na fidelidade de Deus, vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 3. 2 Tessalonicenses 3, 3, a palavra de Deus nos diz, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Oh, glórias a Deus! Fiel é Deus que vai te dar força, vai me dar força. Fiel é Deus que vai nos guardar. O que é nos guardar? É nos proteger das astutas ciladas do maligno. Vai nos proteger dos laços do passarinheiro. Vai nos proteger daquele exército maligno que se levanta contra nós. Ele vai ser a nossa fortaleza. Ele vai ser
o nosso guardião. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome santo do Senhor. Vamos para Tito, continuando na fidelidade de Deus. E fé. Fé é o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Você marcou aí, Tito, capítulo 1, verso 2. Ele não mente e ele já prometeu salvação para você que está firmado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, lá na eternidade, antes dele formar tudo, antes dele criar tudo, ele já tinha o projeto, ele já tinha os planos. Eu ainda ouvi um estudioso dizer, eu não me lembro o nome dele, me perdoe, mas ele diz que antes de haver luz, já havia cruz. Aleluia! Esse já era o plano, projeto de Deus. Antes da criação, Deus já havia planejado a minha salvação e a tua salvação. Então, o que eu tenho que fazer agora, pastor? Só andar segundo as santas escrituras, em retidão e em fidelidade, amando e honrando o nosso Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluias! Ainda tratando-se da fidelidade de Deus, voltamos para Hebreus, capítulo de número 3, verso de número 6. A palavra de Deus vai nos dizer, Hebreus 3, 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Preste bastante atenção aqui. Se você não estiver lendo, mas você já anotou, você vai confirmar depois aí na tua casa. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Olha aqui agora, olha que maravilha. E essa casa somos nós. Cristo é fiel sobre a casa de Deus. E quem é a casa de Deus? É eu e você. Aleluias! Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Aleluia! Se é que nós estamos firmes na esperança de Deus, na certeza de Deus, na promessa de Deus, na comunhão com Cristo, na ligação com Cristo, Ele é fiel sobre nossas vidas, conforme aqui o escritor aos Hebreus vai dizer, porque nós somos a casa de Deus. Aleluias! Ou não sabeis vós que o teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus? E quem é o Espírito Santo de Deus? É Deus. Então, se habita aqui, então aqui é casa de Deus. Mas se eu andar em retidão com Deus, porque se eu deixar aporcalhar essa casa aqui, ele sai fora. Porque Deus, ele é finíssimo. E ele só habita em templo limpo, em templo puro, em templo em que a casa tem prazer em recebê-lo. Mas vamos continuar. Hebreus, capítulo 3, verso 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo. Olha que maravilha. Desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Não é que eu fui crente, eu tinha fé. Não, eu fui crente, eu sou crente e serei. Pastor? Deus. Não permita que nenhuma voz maligna
te tire dos caminhos de Deus ou te tire da retidão para com Deus. Não deixa que ninguém venha te persuadir a sair dos caminhos do Senhor. Volto a falar o que sempre tenho falado. Se algum irmão, Paulo cita isso, eu não vou entrar agora, talvez eu entre mais para frente, que nós temos muita coisa aqui para falar. Mas Paulo diz, ei, aqueles que se dizem irmãos. Paulo não está falando para o ímpio, que o ímpio vai te tirar da igreja, não. Paulo está falando para os maus crentes, os crentes trapalhões, os crentes não firmados, que conforme uma fala que não estiver dentro do contexto bíblico, ele vai te tirar da igreja, ele vai te levar para a balada, ele vai te levar para a bebedeira, ele vai te levar para o tabagismo, ele vai te levar para a danceteria. Cuidado, meu irmão, minha irmã, não se aparte das profecias deste livro, desta lei, porque aqui contém palavra de salvação e vida eterna. Não permita que vozes estranhas adentrem aos teus ouvidos. Se isso acontecer, rejeite-o. Paulo ainda vai dizer, e para esses maus crentes que se dizem cristãos, com eles nem comais. O que quer dizer? Eu não posso ir para a mesa com eles? Não, Paulo está dizendo, não tenhais comunhão com eles, não dê ouvidos às palavras dele, porque ele vai te desestabilizar, ele vai te tirar do caminho do Senhor e você vai perder a tua salvação, que é o maior patrimônio que você pode adquirir nessa vida. Não é fazenda, não é prédios, não é edifícios, não são automóveis, não. A coisa mais gloriosa que você pode adquirir nesta vida é a tua salvação. Então não perca ela por nada, querido irmão e querida irmã. Passe o que tiver que passar, mas passe na presença de Deus, como nós já vimos, citamos diversas referências bíblicas. Ele vai te sustentar, ele vai te amparar, ele vai te guardar, ele vai te dar força e você vai vencer. Mas não é pelas palavras do teu amigo, é pelas palavras do Cristo, que é o verdadeiro amigo. Porque o verdadeiro amigo não te tira da igreja. O verdadeiro amigo te leva para os cultos. O verdadeiro amigo te leva para dentro da igreja. O verdadeiro amigo te incentiva a fazer a obra de Deus. O verdadeiro amigo é aquele que te chama para orar. Ele não te chama para ir beber. Ele não te chama para ir para a danceteria. Ele não te chama para ir para as baladas. O verdadeiro amigo te chama para falar, vamos buscar a presença do Senhor, nosso Deus, e vamos adorá-lo pela beleza da sua santidade. Esse é o verdadeiro amigo. E Cristo é o teu verdadeiro amigo, que ele deu a vida por você. Nenhum outro faz, mas ele fez. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Continuamos na fidelidade de Deus. Vamos agora, no mesmo livro aos Hebreus. Agora vamos para o capítulo 4, no verso de número 14. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 4, verso 14 diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Certeza, nós estamos no caminho da salvação, que é o que mais importa. Para mim é, e eu creio que para vocês que me ouvem nesse momento também seja. Ainda na carta aos Hebreus, agora vamos avançar um pouquinho para o capítulo de número 6, verso de número 18. A palavra vai nos dizer, Hebreus 6, 18, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nos que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Vamos ficar firmados nele para que possamos receber a proposta que nos foi dada. Deus já nos propôs
Ele nos propôs vida eterna. Ele é o único que pode prometer. Por que eu digo o único que pode prometer? Porque ele é o único que não pode falhar. Ele é o único que pode cumprir todas as suas promessas. Porque não existem impossibilidades para ele. Não existe nada que ele possa realizar. Mas, pastor, e se porventura sair algum pontinho fora da curva, sabe o que ele faz? Ele volta o tempo. Ele volta o tempo e o pontinho já não vai sair mais fora da curva, vai ficar na curva. Vai ficar na linha reta. Porque ele é o Senhor. Já temos na passagem, na Bíblia Sagrada, dizendo que ele abriu o mar, ele abriu o Rio Jordão, ele fez o tempo, o relógio recuar, ele parou o céu, ele parou a lua. Então, tudo ele faz, ele não perde o controle de nada, ele não deixa de realizar nenhuma de suas palavras. Tanto é que ele ainda não nos deixa registrado. Eis que passarão os céus, passarão a terra, mas as palavras dele não vão passar, porque tudo vai se realizar, tudo vai se cumprir. Por quê? Porque ele é o único que pode cumprir as suas promessas na íntegra, sem falhar nada, porque ele é Senhor. Hebreus, capítulo 11, verso de número 11. Hebreus 11, 11. Pela fé, Abrão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Você viu o milagre que ia acontecer? Ah, mas isso foi com Sara e foi com Abrão. Pode acontecer com você. Basta somente você confiar naquele que te prometeu. Muitas vezes nós temos a palavra de Deus, temos a instrução de Deus, mas na primeira adversidade nós deixamos de confiar em Deus e nos deixamos que o medo nos tome. Nos deixamos ser tomados pela insegurança. Nos deixamos ser levados por uma aflição, por uma angústia. Mas Deus te prometeu e Ele vai te suster. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 11, Jesus vai dizer: venho breve, retenha o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está dizendo, a tua alma pode ser requerida a qualquer momento. Não dê ouvido a vozes estranhas. Não dê ouvido a vozes estranhas, porque você pode perder a salvação, podem tomar a tua coroa. A coroa que já está reservada para você pode parar em outro lugar, mas a coroa que está reservada para você é tua. Basta somente você e eu querermos tomar posse dela. Jesus já mandou fazer as coroas para colocar na nossa cabecinha. Agora, basta nós querermos aceitá-la ou não. Guarde bem o que tem. O que eu tenho que guardar, pastor? A palavra de Deus. Qual a palavra? Essas palavras que você está recebendo em todos os nossos cultos, tanto nos cultos presenciais como nos cultos via live, os cultos de estudo. Você está recebendo a palavra de Deus. Vamos partir agora para um outro tópico, e o relógio já começou a avançar. Esse relógio ele é contra mim, eu preciso comprar um relógio que é a meu favor. Então, vamos entrar agora num tópico para falarmos da convicção da salvação. Aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal podem ter a certeza da vida eterna. Talvez aí dê um nó na tua cabecinha, mas deixa eu continuar. Desde que persevere até
o fim. É o que nós acabamos de falar no tópico anterior. Se você entrou em Cristo, recebeu Cristo como teu salvador pessoal, o único e suficiente para a tua salvação. Então, se você permanecer nos caminhos dele, porque Mateus, marca aí, capítulo 24, verso 13, vai dizer: porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, assim sendo, dentro das Escrituras, vemos o porquê. Marca aí. Quem nele crê não é condenado. Quem nos fala isso? João, capítulo 3, verso 18. Esses aqui eu não vou ler não, tá, irmão? Que a hora está avançando e tem coisas não mais interessantes, mas que convém nós falarmos sobre elas. Passou da morte para a vida. João, capítulo 5, verso 24. Quem tem o Filho tem a vida. Agora não é Evangelho de João, é primeira carta de João. 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12. O Espírito Santo confirma que somos salvos, testificando ao nosso espírito, que é o nosso homem interior, que somos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, verso 16. Somos selados com o Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Há uma real transformação na vida daqueles que agora obedecem a Deus através de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 9 a 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 9 a 11. Então, há uma transformação de vida. A tua vida é transformada a partir do momento que você passa a obedecer a palavra de Deus. Passa a obedecer os estatutos do Senhor. Vamos entrar no outro tópico, esse tópico aqui eu vou me deter um pouco mais, talvez quase o tempo restante total, que nós vamos falar sobre as evidências de que alguém nasceu de novo. É muito fácil eu chegar num culto, às vezes num culto emotivo, num culto onde está tendo aquele movimento tremendo e a pessoa se deixa levar pelo movimento e fala: eu aceitei Jesus. Ou dizer: não, eu tenho Jesus. Dizer que tem Jesus, qualquer um diz. Dizer que aceitou Jesus, qualquer um diz. Esses dias atrás, aqui na igreja em Geneve, eu falava, estou citando para os irmãos agora de Thun e de Berne e também alguns irmãos da Alemanha que estão conectados. Aceitar a Jesus não é simplesmente levantar a mão. Eu aceito Jesus. Aceitar a Jesus é aceitar as condições impostas por Jesus. Aceitar a Jesus é aceitar o Evangelho de Jesus. Não é a pessoa de Jesus, porque não existe a menor possibilidade de você aceitar Jesus. Por quê? Porque quem precisa é você dele e não ele de você. Então, Jesus é que precisa te aceitar. Mas quando você aceita Jesus, o termo que usamos, você quer aceitar Jesus, você tem desejo de entrar
pelo Evangelho? Você tem desejo de receber o Evangelho na tua vida? Você tem desejo de conhecer e praticar a palavra de Deus? Isso que eu estou dizendo está em 1 Pedro, anota aí, 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. O cristão, a evidência de quem nasceu de novo, ele tem desejo de conhecer e praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Nascer de Deus. Uma outra fala aos irmãos das demais congregações que eu falei aqui, ainda foi sábado último. Aceitar a Jesus vai muito além, como já falei, de um levantar de mão. Aceitar Jesus é receber o Evangelho. Evidência de quem nasceu de novo é começar a viver um Evangelho. É a pessoa que se entregou verdadeiramente a Cristo. E como é que eu sei se a pessoa verdadeiramente se entregou a Cristo? É quando ela passa a se envolver nas coisas de Cristo. É impossível. Por favor, guarde bem isso. Aí você vai tirar a conclusão se você está precisando aceitar Jesus ou não. Pastor, eu já sou crente, mas tem muitos que precisam aceitar Jesus. É impossível eu aceitar Jesus e não me envolver com a obra de Jesus. Não existe a menor possibilidade de eu dizer que sou de Cristo e não ter amor pelas coisas de Cristo. Não existe a menor possibilidade de eu ver o meu Senhor morrendo por mim e eu não mover uma palha para a obra de Cristo e para o mandamento de Cristo, que é eu amar o meu irmão. Quantas desavenças nós vemos no meio da igreja? Quanta fraqueza nós vemos no meio da igreja? Quanto descaso nós vemos no meio da igreja? E não é pessoas de fora, pessoas da igreja. Não estou dizendo também da nossa, estou falando de uma forma universal. Pessoas que não honram a Cristo. Pessoas que estão vivendo de um Facebook. Pessoas que estão vivendo dos meios virtuais. Eu vou dizer que sou crente, eu vou mostrar que sou crente, eu vou procurar aqui na internet, eu vou procurar ali em algum site de versículo, alguns versículos que me alegram, e eu vou postar, que é para os irmãos que vão ler, vai bater palma e falar, olha como ele é crente, olha como ele está firmado. Mas Jesus está olhando, falando, você é um trapalhão. Você não está vivendo isso que você está anunciando. Eu quero uma conversão genuína, eu quero uma conversão verdadeira. Não existe casamento que uma parte não se doa à outra, que uma parte não quer ver o bem-estar da outra. E o casamento que nós temos com Cristo, Cristo quer ver o nosso bem-estar ao tempo todo. E muitas vezes nós não honramos nosso esposo, nosso marido. Você é casado, você é casada, note bem uma coisa. Você, em todos os assuntos do teu marido ou em todos os assuntos da tua esposa, você está ali atento e você está no meio. E você está ali desenvolvendo ali de uma forma comum os desejos dos dois, que é uma só carne. Assim é a igreja, assim somos nós com Jesus. Se nós não estivermos, o interesse da obra não estiver dentro de nós, tem algo errado com a nossa conversão. Tem algo errado com as evidências de um novo nascimento em nossa vida.
porque não existe a menor possibilidade de eu falar que sou de Cristo e não está nem aí com as coisas de Cristo. As coisas do mundo têm prioridade das coisas da igreja. É que nós não estamos presencial, senão eu ia perguntar agora, posso ouvir um glória aí? Glória a Deus. A evidência de alguém que nasceu de novo é procurar seguir o exemplo de Cristo, que está em 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que verdadeiramente nasceu de Cristo, ele não vive praticando o pecado de forma alguma. Ele foge do pecado, ele se abstém do pecado, ele se abstém das más companhias. Ah, pastor, mas eu ando com a má companhia que é para salvá-la para Jesus. Não, você deve pregar para a má companhia, não andar. Você vai passar a andar com ela depois que ela estiver nos caminhos do Senhor. Aí cada um de vocês vai pôr a Bíblia debaixo do braço e vão evangelizar pregando a palavra de Deus. Eu podia dar vários testemunhos aqui de pessoas que foram em lugares estranhos pregar a palavra de Deus e se complicaram. A pessoa nascida de Cristo, ela procura falar de Jesus para as pessoas. Atos, capítulo 4, verso 2. Onde eu falei agora no tópico anterior, não vive praticando pecado, e está em 1 João, capítulo 3, versos de 6 a 10. Aqui, procura falar de Jesus para as pessoas. Procura falar de Jesus para as pessoas. O verdadeiro crente nascido de Deus, ele não precisa saber pregar, não. Ele não precisa ter curso teológico, não. Ele não precisa ser bacharel. Ele não precisa ter doutorado. Ele precisa ter convicção do Deus que o chamou, do Deus que o chamou para a salvação, no Deus que o prometeu. Ele tem convicção de anunciar esse Deus. Ele fala, ei, você está passando por problema? Vamos lá na igreja, porque o Deus que eu sirvo, ele cura, ele salva, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo, ele leva para o céu. Se a tua situação está amarga, está terrível, a forma de você andar está de uma forma desastrosa, vamos lá para a igreja. Você não precisa ter curso de teologia, você só basta abrir a tua boca e falar, vamos para a igreja. Ou senão, você não quer nem chamar para ir para a igreja e falar, Jesus pode te curar, Jesus pode te sarar, Jesus pode te salvar, Jesus pode te libertar. E ele pode mesmo porque ele tem o poder e ele faz. Se você estiver ligado com ele, você vai falar e ele vai honrar a tua fala dos altos céus, porque não é pela tua palavra, é pela dele. Oh, glória a Deus, aleluia. E Deus honra aquele que está nele. O verdadeiro crente, ele mantém comunhão com Deus. Anote aí, 1 João, capítulo 1, verso 3. O verdadeiro crente mantém comunhão com Deus. Anotou aí, irmãos amados? O verdadeiro crente tem comunhão com Deus. Ele mantém, ele não é que ele só tem, ele mantém. O que é manter a comunhão com Deus? Orar. A maioria dos crentes, infelizmente, não oram. Pasmem. Hoje, nas igrejas, crentes já não oram mais. Agora, entendam comigo, raciocinem comigo. Se a pessoa não ora dentro da igreja, que é um local destinado para oração, você acha que vai orar em casa? Você acha que vai orar no trabalho? Você acha que vai estar com uma comunhão plena com Deus? Porque quem tem a comunhão plena com Deus, estou falando centrado nas Escrituras. Quem tem a verdadeira comunhão com Deus
tem prazer do contato, tem prazer da conversa, tem prazer de orar, tem prazer de buscar, tem prazer de andar de mão dadas com Deus, como Enoque fazia, como Noé fazia, e andou Enoque com Deus, e andava Noé com Deus, e assim tem que ser eu, tem que ser você. O verdadeiro crente, ele tem que manter a comunhão com Deus, orando dioturnamente. Quando não puder estar com os joelhos dobrados, vai em espírito, está trabalhando, vai orando, está comendo, vai orando, está onde for que tiver, vai orando, mantenha a comunhão, manter a comunhão com Deus. 1 João capítulo 1, verso 3. Se nós não mantermos a comunhão com Deus, está em risco o nosso nascimento de novo, o nosso novo nascimento. Isso aí vem nos chamar a atenção de que algo está errado e nós precisamos urgentemente rever os nossos conceitos. Aleluias, aleluias. Irmãos, tenham um pouquinho de paciência, mais uns 5, no máximo 10 minutinhos, que eu vou fazer uma abreviação aqui para poder concluir e entrar num novo tema na semana que vem, para a glória do Senhor. Obediência total para a salvação. O verdadeiro crente, ele tem total obediência à palavra de Deus para poder ser salvo. É o segredo da continuidade da nova vida. Você nasceu de novo. Então, agora, para dar continuidade desse novo nascimento, você precisa ter esse segredo aqui. E qual é o segredo? Paulo nos dá o segredo em Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 12. Estamos salvos enquanto permanecermos em Jesus. João, anote aí, isso é fundamental. João, capítulo 15, verso de número 2. João, capítulo 15, verso de número 2. Estamos salvos enquanto permanecermos em Jesus. Enquanto você estiver buscando Jesus, enquanto você está ligado com Jesus, você está no padrão da salvação. A partir do momento que vacilarem os teus pés, você se desenquadra, desencaixa do padrão da salvação, aí a probabilidade da condenação da tua alma é muito grande. Então, não deixe vacilar os teus pés. Eu cito muito 2 Crônicas, capítulo 15, verso de número 2, que diz: ouça, Asa, todo Judá e Benjamim. Enquanto buscardes ao Senhor, o acharás. Mas quando o deixardes, ele te deixará. Olha que coisa terrível. E é a mesma fala que João está dizendo aqui, no capítulo 15, no verso 2. Enquanto nós estivermos em comunhão com Jesus e ele estiver se agradando de nós, a salvação é garantida. Se nós vacilarmos os nossos pés, a salvação estará comprometida. Nunca deixe vacilar os pés. Por quê? Porque nenhum de nós, nem eu e nem você, sabemos a hora que seremos chamados. Eu sempre falo e torno a falar agora. O crente não pode se esperar ou se preparar para amanhã. Como eu falei no culto anterior, em Provérbios. Não deixe para amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, temos que estar preparado hoje. Se você errou até agora e Deus não te matou, então se conserte agora. Porque isso são oportunidades que Deus está nos dando. Conserte a tua casa, ordene a tua casa, porque não sabemos a hora que a trombeta vai soar para nós e vai requerer nossas almas. Jesus é salvação para quem obedece
a Deus. Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 9. Você vai ver essa fala. Jesus é salvação para quem obedece a Deus. Eu estou dando todas essas referências para vocês e não estou lendo essas aqui, porque nós não temos tempo. Se eu fosse ler todas e meditar com mais largueza em cada referência dessa, nós precisaríamos ter o terceiro culto. Mas nesse tema aqui nós vamos encerrar hoje. Então, Jesus, aqui em Hebreus capítulo 5, verso 9, Jesus é salvação para quem obedece a Deus. Se você não obedece à palavra de Deus, não se engane. Ah, não, porque Deus me aceita de qualquer jeito. Não. Ah, porque Deus é amor. É amor, sim. Mas ele ama tanto que vai aplicar justiça. Aí complica, né? O mesmo Deus de amor, o mesmo Deus que leva para o céu, é o mesmo Deus que manda para o inferno. E se ele te encontrar em obediência à palavra dele, com certeza, aí na tua vida e na minha vida, ele vai ser Deus de amor. Por quê? Ele vai levar para o céu. Mas por que ele vai levar para o céu? Porque o meu cabelo é branco? Ou porque eu fiz a barba? Não. Ele vai nos levar para o céu porque nós estamos em obediência à palavra dele. Mas por que eu estou em obediência à palavra dele? Porque eu verdadeiramente nasci de novo. Se eu verdadeiramente nasci de novo, eu estou andando em obediência à palavra dele. Eu renuncio o pecado, eu passo o que tiver que passar, mas confiante em Jesus, porque eu sei que ele é minha providência e foi ele que me chamou, e foi ele que me fez promessa. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Vou partir aqui, meu Deus, vamos partir aqui para o encerramento. Eu quero citar para vocês agora, para encerrarmos aqui, eu podia até falar mais, mas vou parar por aqui, 3 aspectos que acompanham a salvação. O primeiro, está lá em Romanos, capítulo 5, verso 1, que vai falar a respeito da justificação. Quando você é justificado, olha que coisa maravilhosa. O aspecto da justificação, ele te muda de condenado para justificado. Você entra no padrão de justo. Olha que maravilha. Volto a dizer. Você só entra nessa justificação se você nasceu de novo. Ah, eu aceitei Jesus, nasci de novo. Não. Eu aceitei o Evangelho, criei verdadeiramente no Deus Todo-Poderoso e Infinito e confessei publicamente. O que é confessar publicamente? O que eu falei no início. Eu confessei publicamente. Ei, eu agora estou casado com Cristo. Mundo, você me perdeu. Ó, a aliança que eu tinha com você, eu tirei e tô para você, mundo. Agora, mundo, olha aqui, ó. Eu tô pondo a aliança, ó. Eu tô casado com Jesus, viu, mundo? Eu não tenho mais compromisso com você, mundo. Eu agora estou casado com Jesus e vou honrar o meu marido, vou honrar o meu esposo, eu vou honrar o meu Senhor com todas as minhas forças. Aleluia! O segundo aspecto está lá em João, capítulo 1, verso 12, que fala o quê, pastor? A respeito da regeneração. Oh, glórias a Deus! Mas e quando acontece essa regeneração? E o que é regeneração? Ela é a mudança interna. E quem faz essa mudança interna é o poder do
Espírito Santo de Deus. Mas por que ele faz isso? Porque eu nasci de novo. Eu nasci para Deus, então agora quem comanda a minha vida é Deus. Não é mundo, não é pecado, não é nada que me afasta do meu Senhor. Porque eu casei com o meu Senhor, porque eu amo o meu Senhor. E o terceiro aspecto, santificação. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ele é o processo progressivo de separar-se para Deus. Santificação. Eu procuro santificar a minha vida dia após dia. Entenda uma coisa. Enquanto vida aqui nessa terra nós tivermos, obrigatoriamente, dioturnamente, nós temos que buscar a santificação progressivamente. Hoje eu busquei, hoje eu fiz tudo certo, então amanhã eu vou fazer mais certo ainda, e assim sucessivamente, buscando nos aprimorar a cada momento, a cada dia. E depois de tudo isso, a glorificação será no futuro, que é a salvação plena após o arrebatamento. Qualquer dia nós vamos falar sobre isso. Para encerrarmos, abre aí comigo, Romanos, capítulo 13, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, verso de número 11. Paulo vai dizer: e isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a nossa fé. Vamos estar firmes a cada dia. No mesmo Romanos, voltamos um pouquinho para o capítulo de número 8, verso de número 30, que é muito conhecido dos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia! E a quem ele predestinou? A todos nós que está em Cristo Jesus. Porque a predestinação é para a ingressão em Cristo Jesus. Se você ingressou em Cristo Jesus, você vai para a glória com ele. Aleluias, 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 aleluias. Glórias a Deus por isso. Amados, queridos, benditos irmãos, eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Não posso ver o rosto de todos, mas quero agradecer a Deus pela sua vida. A todos vocês que estão conectados, que receberam essa palavra, guarde ela no seu coração. Ponha em prática no seu dia a dia. Irmãos queridos, se precisar fazer algum conserto, não deixe para depois. Faça agora. O Senhor nos mandou esse estudo para nos fortalecer. Assim como eu aprendo, eu creio que vocês também aprenderam, não de mim, por parte de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor Anderson